gente quer saber agora sobre o futuro político do prefeito que está terminando quase o mandato. Tem alguma possibilidade aí de tentar alguma coisa? Olha, uma coisa eu posso dizer para vocês. As pessoas dizem, mas você vai ser deputado? Falar não é uma coisa, nunca mais é uma coisa muito forte. Mas eu falo para as pessoas assim, para prefeito nunca mais. Eu acho que a minha contribuição enquanto prefeito ela foi dada, né? Eu me sinto orgulhoso. Hoje o senhor está no PSD, que é o Alexandre Silveira. Isso, atual partido do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Até então nós temos a liberdade de o senhor tem um relacionamento bom com ele? Sim, temos sim. Semana retrasada, por exemplo, estivemos em Brasília, estivemos fazendo uma visita a ele lá no Ministério e automaticamente, durante a política, eu tinha a minha escolha pessoal, né, e entendia que para nós era o melhor candidato, para o país e para a gente também, mas, independente da maneira como foi o resultado das eleições, eu tenho de pensar enquanto prefeito, tenho de pensar no meu município, né? Eu ainda continuo guardando as minhas ideologias políticas, o meu posicionamento político, mas enquanto gestor... Isso não vai prejudicar o município. De forma nenhuma. Então, nós temos de ter um relacionamento com o governo federal, através dos seus ministérios, né? Das suas superintendências, das suas diretorias, e trazer o que é de bom para o município, esquecendo... Eu vi a notícia que a 381 ali de Valadares até Belo Horizonte, que agora vai... Sim, eu, inclusive na visita que eu tive lá com o Alexandre Silveira, um dos assuntos abordados por ele com a gente foi esse. E agora, no final da semana passada, houve esse anúncio e dele, mas ministro de Minas e Energia envolvido nisso, mas faz... É a região dele. Exatamente. E assim, com certeza ele tem objetivos políticos futuros, né? Então eu queria te dizer o seguinte, eu tenho de deixar portas abertas, né? Eu não posso fechar as portas. Eu não... Na próxima eleição, caso o candidato a prefeito, que a gente... O sucessor, ele seja apoiado pela gente, se for acionado para, não vou dizer conselho, mas de alguma opinião, pelo tempo que a gente passou lá, poder ajudar de alguma forma, sim, mas estar lá dentro de prefeitura, querendo dar pitaco, não, isso a administração é de quem senta na cadeira de prefeito, né? A gente poderá estar lá como companheiro, né, como amigo e em caratinguense que quer que as coisas deem certo. E, então, assim, eu preciso deixar portas abertas, né? Eu tinha, sim, nas eleições passadas, um projeto juntamente com o Mauro Lopes, de que, se eleito fosse, seria a última eleição dele, e nós já começaríamos a trabalhar para as próximas eleições, que seriam em 2026. Aí não saberíamos dizer se para deputado federal ou estadual, né? Mas estaríamos trabalhando nesse sentido. Sim. Mas como as coisas não deram certo para a campanha dele, a gente tem de repensar isso. E essas portas elas têm de permanecer abertas, fechar jamais, né? Os acessos, acho que eles têm de existir. E eu continuarei, sim, preocupado com o Caratinga, com a nossa região, porque é aqui que eu vivo e eu gostaria e quero que ela cada dia esteja melhor ainda, para que a gente também tenha uma condição de vida melhor, minha família, os amigos. E o município, crescendo o município, automaticamente para a gente será muito bom. Então, como prefeito, não pretende? Não. Martelo batido nesse sentido. A gente vai finalizar o mandato, né, e espera finalizar da melhor maneira possível e deixar essas portas abertas. Se lá na frente a gente entender que tem apoio suficiente, tem condição suficiente para disputar uma cadeira no Legislativo, seja ele a nível federal ou estadual, as portas têm de estar abertas. E é isso que eu pretendo, estar preparado para isso. Eu vou fazer uma pergunta muito direta. O Hernani tem chance de ser sucessor do senhor? Na sua opinião, ele aceitaria ser o sucessor? Olha, eu acredito que não, né? O senhor já conversou com ele? O senhor já teve esse bate-papo com ele? Eu converso com o Hernani, não vou dizer diariamente não, mas no mínimo 1 ou 2 vezes por mês, a gente acaba conversando, sim, e automaticamente o assunto político ele tem de existir, porque Hernani foi um exemplo de prefeito, né? Eu admiro muito. E dizer, quando estou com ele, eu digo... Estou fazendo essa pergunta porque hoje ele é atual presidente do MDB. Exatamente. Né? E quando ele aceitou, todo mundo começou a cogitar. Então ele é o candidato a prefeito, ele é o candidato a prefeito. O senhor também sempre falou muito dele? Com certeza. Isso. Então as pessoas querem saber. E eu considero o Hernani como
uma das grandes lideranças políticas ainda da nossa região, né? E talvez o Hernani ainda tenha muito mais acesso a nível de governo do Estado, né? Das lideranças políticas do Estado, do que a gente mesmo, né? À época ele esteve muito envolvido com o governo do PSDB, né? E trouxe muitas coisas boas para o município. Eu o tenho como exemplo de prefeito. E nas conversas que a gente tem tido, ele não deixa transparecer nenhuma possibilidade de vir candidato mais. Obviamente é bom ser lembrado, estar no meio, maravilhoso. Cortado, né? Isso não tem coisa melhor. Faz bem para o ego da gente. Mas a questão do Hernani, talvez ela passe pela mesma situação minha. Né? Ele acha que já contribuiu. Eu acho que ele entende dessa maneira. Eu acho que hoje ele pretende, né? E eu acho que o objetivo dele é continuar dando uma atenção maior para a família, que agora cheio de netos, aumentou agora, né, com netos que estão vindo por aí. Então, e também tem a opinião da família, ela pesa muito. E assim como a minha esposa, se perguntasse hoje para ela, assim, você gostaria que o Elton voltasse novamente a ser candidato a prefeito? E ela te falaria, se depender de mim, ela fala, não seria. Então, eu acho que a Rosane também, ela tem e os filhos também do Hernani, eles têm o mesmo comportamento. Isso pesa muito na hora, né? Porque a família sofre com também. certeza, mas a presença dele, o apoio dele é muito importante para qualquer candidato que esteja aí querendo alçar o cargo de prefeito. No primeiro mandato, o senhor caminhou com o Dr. Giovanni, no segundo, com o Ronaldo Damila. Qual que é a sua relação com os dois hoje? Dr. Giovanni e Ronaldo Damila. Olha, o Dr. Giovanni foi um rompimento por ele, né? Ele talvez. Você acha que ele é o candidato hoje? Ele é candidato? Talvez pelo envolvimento dele na questão política, como tendo sido candidato a deputado na última eleição, talvez ele pense dessa maneira, né? O grupo dele também quer muito, né? Olha, eu vou te ser sincero hoje. Eu acredito que hoje se nós formos, olha, não temos grupo de oposição hoje, grupo literalmente, política não tem. Quem veio com o Dr. Giovanni, por exemplo, na eleição passada, talvez não venha mais hoje, em função de um quer ser candidato, o outro entendeu que um outro posicionamento, um outro lugar é melhor. Então, talvez hoje ele não encontraria esse respaldo de grupo político para ser candidato. Né? E é muito importante, ainda que você não tenha grupo, mas você tem que fazer um trabalho muito de base, como foi na nossa primeira eleição. Não tinha grupo, eu não tinha grupo político, mas eu andei muito, eu visitei demais da conta e eu andei o Caratinga todo, lugares que eu jamais imaginaria ir, eu fui visitando. E foi voltou lá depois que você foi eleito? Voltei. Apesar de eu não andar muito nas ruas, às vezes as pessoas reclamam que você também é um pouco ausente nos eventos. O prefeito sumiu, né? Falou isso, que o prefeito sumiu, cadê o prefeito? O que eu digo para as pessoas, é tão cansativo o dia a dia da gente, que tem dia, para você ter ideia, eu chego na prefeitura às vezes 8 da manhã, e eu vou sair às 4, 5 horas da tarde sem almoçar, só bebendo, tomando água. Né? E eu fiquei uns 3 meses esse ano assim. Você uma aguinha aqui pro senhor. Esse eu já. Então, assim, eu comecei a falar, eu estou prejudicando a minha saúde. Mas as obras têm chegado. Eu sei que às vezes faz falta. Vale a pena. Às vezes faz falta, sim, você comparecer a algum evento. Mas é mais pela questão. Eu particularmente, eu não sou dado a essa questão. Eu prefiro ir para a roça de calçar uma botina rasgada, uma calça rasgada, muito surrada, dar uns calinhos na mão. E eu te falo pessoalmente, né, me faz muito bem isso do que às vezes os eventos. E eu digo para as pessoas o seguinte, eu tentei mudar isso e não consegui. Você já pensou se o governador do estado e o presidente da república, ele todo final de semana, ele tivesse inauguração e evento social para ele não tem vida. Então, assim, eu acho que esses eventos, essas inaugurações, elas teriam ocorrer nos finais de semana, né? Não no meio de semana. Né? E às vezes nós não conseguimos mudar isso ainda em Caratinga, é uma cultura de todas as cidades interioranas, né? Mas é preciso mudar isso, entender que para que se tenha um prefeito em condições saudáveis de exercer o mandato, é preciso ter alguém fisicamente bem, né? Emocionalmente bem,
e o descanso, a família. As inaugurações ser durante a semana? E às vezes não serão nos finais de semana, seria o ideal. Porque no meio de semana, isso, pra gente é um sacrifício danado, né? Porque você trabalha o dia inteiro. Entendi. Aí sair dali, em vez de ir para sua casa, né? Aí pro visitando final de a sua semana, família. seria mais assim, coisa mais light. Aí eu não vou falar para você que eu iria em todos, mas na grande maioria, com certeza, seria possível a gente estar indo. Mas no meio de semana isso é praticamente impossível, é inviável, porque senão você abdica da sua vida pessoal e uma boa gestão passa. Depende também. Depende, se você não tiver isso é complicado. Mas nós desviamos do assunto, vamos voltar na pergunta que eu fiz então. Sua relação com o Dr. Giovanni e Ronaldo Damila, vice-prefeito. Olha, como pessoas, tranquilamente a gente se relaciona, não somos de dia a dia, de estar batendo papo, não são meus amigos, né? Não são meus amigos, mas são pessoas com certeza conhecidas. Dr. Giovanni esteve como vice, fomos opositores, adversários políticos na última eleição e houveram algumas situações durante a campanha política de que algumas pessoas do lado começaram a nos ofender até pessoalmente, mas para mim foi situação superada, mas assim nós fizemos escolhas de caminhos diferentes. O Ronaldo Damila, atual vice-prefeito, né? É uma pessoa de um coração imenso, né? Politicamente tem buscado o seu espaço e faz parte sim do rol daquelas pessoas que têm a possibilidade de nós estarmos apoiando, né? Mas está afastado hoje. Não, esse afastamento ocorreu durante a campanha política, em que houveram opções de que eu apoiaria um candidato a deputado federal ou estadual e ele optou por apoiar outros. Qual que é o partido dele hoje? Ronaldo estava no PROS, se eu não me engano. É o mesmo do Está nele hoje ainda. Acho que está no PROS sim, hoje. Só que nós temos uma situação muito interessante. O apoio do prefeito ele não é imprescindível para fazer um candidato se tornar prefeito, mas talvez seja essencial, muito mais do que um deputado. O deputado, a transferência de voto do prefeito já é difícil, é complicada, do deputado é praticamente nula, né? Tanto federal quanto estadual, isso não transfere. O deputado ele aparece praticamente aqui durante 2, 3 anos da legislatura, trazendo recurso, trazendo emenda, e agora literalmente a transferência do deputado para o candidato a prefeito não ocorre. E talvez hoje, isso é opinião minha, né? Talvez hoje esteja sendo pro Ronaldo um fator dificultador e às vezes ele entender que o apoio do deputado federal seja mais importante do que o apoio do prefeito, do atual prefeito. E aí, de repente, está se perdendo nesse caminho aí, né? E agora, faz parte, eu considero como alguém que faz parte do grupo, só que nós não temos hoje, ninguém fala assim, esse será o candidato a prefeito. Não batemos o martelo, eu não seria prepotente em dizer isso, fulano de tal é o meu candidato, né? Lá no fundinho você não tem o candidato, não? Não, sinceramente não. Não tenho hoje, né? Se eu falar preferência de um ou outro, aí é uma análise que a gente... Lógico. Você vai fazer uma análise daquilo que principalmente pelas últimas pesquisas, né? O Humphrey quer ser candidato? O Humphrey sim, o Humphrey se posicionou há um tempo atrás dizendo que gostaria de se portar ou se apresentar como um pré-candidato, né? E eu disse a ele o que eu acabei de dizer aqui. Você tem que se fazer candidato. Isso, sai a campo e mostra. Se chegar no momento exato de falar assim, olha, eu estou pronto, eu tenho... É como uma sociedade, né? Olha, nós vamos criar uma sociedade, cada um entra com uma parcela, né? A minha parcela de contribuição para a sociedade está aqui, está pronta. Agora eu preciso da sua. Mas se entrar numa sociedade em que só eu vou entrar com o recurso, com tudo que tem,
e o outro só entra com o nome, não dá certo. Então, não tem resultado, não né? tem resultado, então é isso. Dei a ele. Pra você ter ideia, o meu ex-secretário de Fazenda, o Pedro Lomar, ele não falou para mim, mas disse para algumas outras pessoas que gostaria de ser pré-candidato a prefeito. Isso é surpresa, mas para mim ele nunca, nem enquanto estava no governo, depois que saiu do governo, e apesar de eu ter tido conversa com ele nesse sentido. E para mim ele fala assim, eu estou no grupo, eu quero ser, mas para algumas outras pessoas já me disseram, falaram, aí o Pedro já te cortou como sendo Pedro Lomar, né, como sendo um pré-candidato a prefeito. Automaticamente eu vou me pautar nas questões de pesquisas, né, eu tenho trabalhado com elas praticamente de 2 em 2 meses, e tem pessoas que eu imaginava que poderia realmente ser candidato que hoje já estão descartadas pela questão de pesquisas. E não tem que ser só pesquisa quantitativa, tem que ser qualitativa, né? Nós tivemos um erro grandioso aí na época em que se eu não me engano, foi na segunda eleição do Hernani, em que o Fabinho aparecia nas pesquisas quantitativamente melhor do que o Tumé, e qualitativamente o Tumé era muito melhor, ou seja, a rejeição do Tumé era muito baixa, mas a quantitativa dele era menor do que a do Fabinho, mas a qualitativa do Fabinho era horrível, né? A rejeição do Fabinho era grandiosa. Tem que avaliar isso. E aí eles preferiram trazer o Fabinho como candidato a prefeito, e chegou no final, ele nem chegou ao final da campanha, né? Então assim, tem de avaliar muito isso. Não adianta eu querer, eu tenho de ter condições para isso. E hoje manda muito. A rejeição manda muito. E a pesquisa é o que comanda. Não adianta trabalhar contra ela, né? E pesquisa que eu digo com todos os sentidos, os levantamentos também, as sondagens também. Lógico, elas são a pesquisa nada mais é do que uma sondagem registrada, né? Mas as sondagens elas mandam muito. Para vocês terem ideia, a sondagem do Diário, ela foi muito importante na minha primeira campanha para prefeito, em que eu não tinha nenhuma condição financeira para pesquisas, e eu trabalhava na carona da sondagem do Diário, e elas em nenhum momento deram o contrário. Diferentemente de outras pessoas que se dizem jornalistas por aí e trabalham querendo tomar dinheiro dos candidatos, faz pesquisas mentirosas o tempo inteiro, ou sondagens mentirosas, e quando chega no final que não tem outra alternativa, não mudou o cenário, aí ele é obrigado a publicar uma sondagem, uma pesquisa verdadeira. E essa confiança, esse respaldo, eu tive no Diário, viu? Porque realmente desde o início a gente trabalhava nas caronas das sondagens e elas bateram, mesmo no momento em que houve uma queda, e era naturalmente isso aí, porque quando a gente começou a virar alvo, né, caiu um pouco, mas não foi o suficiente para a gente tirar, a sondagem do Diário bateram todas. Doutor Wellington, hoje então o senhor acha que a oposição não está formada? Eu acredito que não. Hoje nós não temos uma posição como eu tive. Entendi. Na primeira campanha e na segunda campanha, nas duas campanhas, né? Principalmente na segunda, que realmente houve uma aglutinação de pessoas, de grupos políticos, né? Alguns por interesses políticos, outros pessoais, mas houve essa aglutinação de algumas pessoas, e nós mantivemos com aquele mesmo pessoal que estavam conosco, né? Na primeira campanha, com algumas modificações. O Ronaldo, por exemplo, que foi o vice, na primeira campanha não esteve conosco, na segunda esteve como candidato a vice, e isso sim foi uma situação marcante em que a gente sentiu o governo bem avaliado, né? Porque você vem para um governo as pessoas falavam, eu tomei medidas antipolíticas, né? De cobranças de impostos, de taxas, você não vai ser reeleito, não tem condições. E nós viemos para a reeleição e trabalhamos contra praticamente, pode-se dizer, contra todos, né, politicamente falando, e nós aumentamos a nossa votação ainda. Nós crescemos quase 4 pontos percentuais para uma reeleição que não é fácil, e batendo com alguém que estava saindo do governo, né, que quer queira ou quer não, mas tinha credibilidade, tinha voto, tinha sido secretário de saúde, né, é um médico conhecido na cidade. Apesar de eu entender que não seria. Você já ouviu que o Pedro Leitão será candidato a prefeito? Sim, a gente ouve sim. Essa questão é um bom nome, né? Um bom nome.
O senhor vê ele como oposição? Não. Não? Não. Talvez hoje em Caratinga, a única oposição que eu tenho hoje são daquelas pessoas que realmente que estão envolvidas politicamente e que nos ofenderam de forma que a gente achou que não era a forma mais ideal. Né? Mas a questão ideológica, né, de política, não, de viés político, não enxergo. Você já conversou esses dias com o Pedro? Não, nós não conversamos ainda não, mas com certeza faz parte do trajeto que a gente tem de traçar pela frente também uma conversa com o Pedro e com várias outras pessoas politicamente envolvidas, né? É um nome importante, presidente de uma entidade muito importante no nosso município, veio como candidato a deputado federal. Teve muitos votos. Muitos votos, eu acho que não elegeu por questão de detalhes, né? Automaticamente tem que enxergar que é uma campanha para prefeito super diferente de uma campanha para deputado federal ou estadual. Muda, o foco é outro, as coisas se tornam muito mais pessoais, né? Nós estamos muito mais próximos aqui do eleitorado, né? Os nossos defeitos são enxergados, mesmo que não existiam, eles colocam na gente. Mas assim, jamais enxerguei o Pedro como opositor, adversário político. Na eleição passada, para você ter ideia, faltando uns 3 dias para a campanha, nós tínhamos tido uma conversa assim, a respeito de questão política, e em que eu até entendia que o Pedro iria estar nos apoiando politicamente. Mas, por opção, ele acabou, mesmo dizendo que não iria apoiar o Dr. Giovanni, acabou apoiando, e eu respeito o posicionamento dele, respeitei na época, né? E eu acho que cada um faz sua escolha, mas não enxerga como opositor, não. Já que a gente está falando de pré-candidato também, você acredita que o seu ex-secretário de saúde também poderia ser pré-candidato? O Eric Gonçalves? Olha, eu acho que de repente ele se posiciona nesse sentido, mas eu não vejo. Eu acho que tem uma... Ele está em algum partido? Não? Qual partido que ele é? Me falaram esses dias que parece-me que ele estava filiando ao PL. Sim, ele está caminhando muito com o Rogério Soares. Tá. Rogério dos Mercados. Uma coisa é que nós queremos, a outra é realmente termos condições para isso, né? E as pessoas até questionam muito, por que o Eric está fazendo um trabalho bacana na Secretaria de Saúde? Sim, fez um trabalho bacana e saiu, não foi por questões de o prefeito está enxergando ali, não, muito pelo contrário. Então no início eu até o enxergava e comentei com algumas pessoas, seria um bom nome para candidato a prefeito do nosso município. Mas foram questões administrativas que ocorreram, outras dentro da administração, que eu acho que é até deselegante da minha parte eu as citar fora de procedimentos administrativos, né, que estão em trâmite na prefeitura, que ensejaram a saída, né, dele da administração. Eu acho que quem está na administração ele não pode enxergar carreira solo. Eu sou melhor, eu vou chegar lá. Não, eu acho que é um conjunto de coisas, né, um conjunto de situações. Eu não posso trabalhar para mim, eu tenho que trabalhar para a administração num todo. Quando eu começo a enxergar só aquilo que é bom para mim e tentar sugar da administração. O senhor achou que eu já estava trabalhando para ser candidato na administração? É esse o entendimento? Não. Não candidato. Eu acho que eu não percebi isso. O que a gente percebeu foi que começou a destoar. Ou a figura dele estava aparecendo mais que a figura da administração, alguma coisa assim? Não. Nesse sentido, não. Então, qual que é o sentido dele estar trabalhando só para ele? É isso que a gente quer entender. Assim, eu não enxerguei, eu não enxerguei propriamente dito num primeiro momento como se eu serei candidato, né? Mas os movimentos assim de, eu vou tentar aparecer e daqui a pouco mas os comportamentos não foram os comportamentos administrativos. Por exemplo, eu não posso para me beneficiar, eu trazer problema ou dívida para dentro da administração e que eu não vou depois jogar nas costas do outro, porque todo problema que tem na administração é o prefeito. Se o secretário acerta, o secretário é bom, é ele que fez. Se o secretário erra, é o prefeito, né? Então começaram a ter situações de, por exemplo, agora mais recente, criaram aí, tentaram trazer para cá programas sociais aí de criação de PSFs. Eu acho que foi até comentado na Câmara. Tentaram trazer para cá PSFs. Mas espera aí, está atendendo hoje da maneira como está.
tem algumas áreas chamadas áreas descobertas que são atendidas por outras áreas. Falaram que o senhor perdeu o prazo, é isso? Não foi questão de prazo, foi questão de escolha mesmo. Escolha mesmo, não foi secretário de saúde, não foi nós. E aí foi um das situações anteriormente, em que quando ele era secretário de saúde, chegou, primeiro nós temos que fazer a análise para saber quanto de aporte que o município vai colocar lá dentro, se o município terá condições de manter. Não adianta eu criar e depois aí faltar médico, faltar insumos, faltar medicamento, materiais, não adianta. Então é colocar na ponta do lápis aquilo que você vai gastar, o que vai ser mais benéfico para a população e também para a administração. E aí criar, só trazer é complicado. Não adianta, por exemplo, de cada PSF, o governo federal ele encaminha 50%, mais ou menos 50% do valor do salário dos funcionários, mas sem os encargos sociais, sem o ISS, sem o 13º, é só o que ele encaminha para cá. E para implantar um PSF, tem um aluguel, tenho mais os outros 50% desses encargos do servidor, eu tenho os medicamentos, os insumos que o governo federal não nos repassa, aí é recurso próprio. Então é colocar na ponta do lápis. E se está funcionando hoje, é uma área descoberta, mas ela está sendo atendida pelo outro PSF de forma satisfatória, e que a saúde melhorou muito, inclusive durante a gestão dele melhorou bastante algumas coisas nesse sentido. Só que da maneira como nós íamos começar, é como você gastar muito, quando chegar no final, falar, não perdi o fôlego, ou correr demais na hora da reta final, que precisa de você ter condições físicas para chegar, você não chega. É isso que nós falamos, não vai dar, está gastando muito. E não tinha essa preocupação. Vou criar isso, criar aquilo. E a saúde nossa melhorou muito. E se nós criássemos esses PSS, por exemplo, nós iríamos ter um prejuízo, tanto prejuízo político, administrativo e financeiro muito grande, muito maior do que se está tendo hoje. Dá um exemplo para vocês. Hoje nós estamos sem praticamente 5 PSF sem médico. Sim. Você não acha médico para trabalhar. Quando o médico vem, aí o médico acabou de formar, ele não quer trabalhar, ele quer vir ficar... Ele vai para o PSF, quer ficar 2 horas no PSF, atender, recebe o salário integral e aí ele quer atender UPA, quer atender pronto-socorro, quer não sei o que lá mais. Não dedica aquilo. E não dedica. E a gente cobra isso constantemente. Quando eu preciso trabalhar, mas o salário aqui é pouco. Aí o município vizinho paga 16 mil o médico no mês. Quanto que o Caratinga paga? Está na faixa de 11, 12 mil reais hoje o salário do... Teria que trabalhar quantas horas? 8 horas diárias. Diárias. Seria o ideal trabalhar essas 8 horas. E nos municípios vizinhos não trabalham 8 horas, não? Vai lá, por exemplo, o médico trabalha 2 horas, 3 horas e estão pagando 16, 17 mil reais. O cara prefere, a mulher, ela prefere ir para lá trabalhar do que vir para Caratinga ter de ficar trabalhando. A carga horária é maior, lá também deveria ser 8, né? Deveria ser 8. Gente, isso que era a minha pergunta. Mas aqui é mais vigiado, né? Então às vezes ele não consegue burlar a questão do horário. Às vezes o médico aqui quer impor, vou atender só 9 fichas. Não, o PSF tem que ficar aberto 24 horas, 8 horas do dia, tem que atender o dia inteiro o paciente. Não, aí o médico quer impor, não, só atendo 9 fichas. Aí você teria que contratar mais de um médico. Mas se você não está, eu teria de contratar, na verdade, para mais 2 PSFs, dos 3 nós implantamos um agora. 2 não implantou, foi por decisão própria minha, mesmo da administração, que não seria viável para a gente e nós não iríamos conseguir atender. Os 5 PSFs que estão sem médicos hoje. De vez em quando vocês percebem um vereador batendo. Está faltando. Esse dia eu falei, se ele conseguir arranjar médico para a gente, seria maravilhoso. Você contrata na hora. Na hora. O problema é que não tem o profissional para contratar. E cada PSF você gasta um médico, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, no mínimo 5 agentes comunitários de saúde para isso. Aí tem que implantar também um consultório odontológico, né, que aí sempre é uma dentista, uma técnica, um THD, né, mais um auxiliar. Então são os investimentos e o dia a dia, que é muito pesado financeiramente e às vezes não vai atender do jeito que precisa, né, do jeito que deveria ser atendido. Mas o outro, quando bate do outro lado, ele só acha, não perdemos recurso, muito pelo contrário. Eu acho que vai sobrar mais recursos para que nós consigamos atender a população da melhor maneira possível. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui, mas mas deixa essas considerações finais para quem está assistindo aí, para a gente encerrar. Bom, primeiro agradecer a vocês pela participação, pela paciência em estar nos ouvindo, né?
Como eu disse, hoje eu falei demais, né? Mas a gente, assim como desde o início do primeiro mandato, a gente tem buscado fazer aquilo que é melhor possível para a população, esquecendo até às vezes do lado pessoal, do lado familiar, e para dedicar à população, apesar de não aparecer como as pessoas gostariam que a gente aparecesse, mas as ações de governo têm aparecido, e eu acho que o mais importante é isso, né? E de vez em quando a gente aparece para, olha, eu estou aqui, estou vivo, mas as obras têm chegado sim no nosso município de forma satisfatória. Como eu disse, nós vamos finalizar o segundo mandato agora, faltando coisas para serem feitas, e nós vamos tentar trabalhar com que o próximo prefeito de Caratinga ele realmente dê continuidade ao projeto, a esse trabalho que a gente iniciou e está dando vazão a ele. Sabe que é difícil, não é fácil, mas a gente conta com a colaboração da população. As pessoas falam, então batem muito. Isso é normal e nós temos a certeza absoluta que a avaliação do governo é altamente positiva, né? Diferentemente do que publicaram esses dias aí. A gente tem uma aprovação de governo hoje de administração em cerca de 75%. Não é coisa pouca, é muita coisa, mas isso não nos deixa confortáveis para, eu já fiz o que tinha que ser feito. Não, nós vamos trabalhar até o último dia de governo e como temos trabalhado. Disseram o seguinte, quando chegar no segundo mandato, o prefeito não vai trabalhar. Talvez nós estejamos trabalhando muito mais agora no segundo mandato do que no primeiro mandato. E isso vai continuar, é uma retórica do governo, né? E a gente espera, sim, que a população entenda isso e que ela também nos ajude a escolher o próximo candidato, o próximo prefeito de Caratinga, que seja alguém que realmente traduza todos os nossos anseios na possibilidade de nós vermos um município desenvolvido, né, com grande crescimento, como tem ocorrido, né, recursos acontecendo, né, obras essenciais acontecendo, e a gente espera que a gente consiga ter saúde, né, e perseverança para que até o dia 31 de dezembro de 2024 nós estejamos à frente do governo e trabalhando da mesma forma que trabalhamos desde o primeiro dia de janeiro de 2017, quando iniciamos nosso primeiro mandato. Só uma perguntinha, a Praça da Estação vai ficar pronta esse ano? Sim, ficará sim. Foi até interessante, nós fizemos considerações finais, mas é importante abordar ali. As pessoas passam, aquilo é obra eleitoreira, não vai ficar pronta nunca. A gente ouve muito isso. E as pessoas não têm conhecimento do que aconteceu lá na praça, por exemplo. Quando abrimos para fazer a canalização, quando digo empreiteiro abriu para fazer a canalização, encontrou rochas, e rochas que teriam ser retiradas, e diferentemente do que aconteceu na Pena de Faria. Nós não encontramos um lugar que no passado, quando fizeram a rede pluvial, eles encontraram a pedra onde deveria passar a rede, eles desviaram, eles fizeram uma curva na rede para sair do outro lado, e ali não, tem de ser uma coisa bem feita, e aí encontramos com essa pedra. Teve um período chuvoso que passou lá e alguns locais nós teríamos que ter tirado material da Ana Pena de Faria para jogar em algum lugar. Jogar onde? Nós não tínhamos condição de acesso lá onde é o aterro, o Botafora, que o município utiliza. Caminhões não subiam, não iam. Temos que jogar ali na Praça da Estação até ter uma condição satisfatória para você retirar e jogar fora. Então isso a população quem quer falar contra não mostrou isso, e a gente entende perfeitamente que não é se quer bater não vai falar. Mas assim, esse ano nós entregamos, sim, se Deus quiser, a Praça da Estação. Nós vamos entregar a sede da prefeitura. A sede da prefeitura também esse ano, né? E diga-se de passagem, a sede da prefeitura é com recurso próprio, exclusivamente do município, não tem um centavo de recurso do governo do estado, do governo federal, é recurso exclusivo do município, né? Nós estamos, recursos nosso aqui de Caratinga, que a população está nos ajudando a construir através do pagamento dos seus impostos, né? Dos tributos, e nós estamos até de forma bem otimista, e talvez antes do final do ano, mas nós vamos deixar isso para o final do ano, e eu acho que ficará mais tranquilo, um imóvel totalmente novo, acessível, agradável, né? Confortável tanto para o funcionário, os funcionários, quanto para a população que vai ali estar precisando de algum serviço nosso. E é uma marca que deixa, uma marca de governo, né? Demonstra progresso. Nós
tentando levar para ali o crescimento do município, né? E nós já temos presenciado isso ali, né? Supermercado, posto de gasolinas, faculdade, inúmeros galpões, né? Um bairro quase finalizado ele ao final, que é o Jardim das Palmeiras. Isso. Então a gente entende que a gente tem conseguido o nosso objetivo. Tá certo. Muito bem, te Muito agradece obrigada pela participação. Para você que está nos assistindo, continue conosco em nossas redes sociais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.